Bom dia. Deixa-me só verificar se... Acho que sim. Se não me esqueci de ligar o microfone. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui juntos para abrirmos a sua palavra e eu com talvez um ritmo um bocadinho mais lento, depois de uma semana de Palhal, ainda a recuperar. Isto já sabe como é que é, o Palhal são umas férias diferentes em termos de descanso. Mas vamos abrir já em Efésios, no capítulo 2. Eu vou interromper da minha parte a série do Velho Testamento, da série. Eu e o Timóteo temos andado a pregar mais no Velho Testamento. Hoje, como não era possível para mim estar no Palhal e preparar a semana do Palhal e preparar outra pregação aqui para Delhó. Por isso, vamos estar a ver algo que falámos lá durante esta semana e, por isso, para quem esteve no Palhal, vai ser uma revisão. Uma revisão. Mas creio que também será bom. Antes de lermos propriamente, só dar assim um contexto, porque obviamente não vão apanhar o que já se tinha falado no Palhal, que tivemos a ver a carta aos Efésios toda, mas a perspectiva foi nós falarmos sobre a nossa necessidade de quebrar o gelo, o frio que ainda existe em nós, como filhos de Deus. E nós vimos primeiro que, antes da passagem que nós vamos ler, que para aqueles que já são filhos de Deus, o gelo, em termos daquilo que é determinante, que é essencial, já foi quebrado. Porque nós éramos blocos de gelo, blocos de pedra, mortos em nossas ofensas e pecados. E Deus pegou em nós que éramos assim e nos vivificou, nos deu vida em Cristo, através do sacrifício de Cristo. E isto estava nos versículos anteriores àqueles que vamos ler. E no capítulo 1, Paulo mostrava aos Efésios que era Deus que tinha feito tudo. Deus tinha decidido, Deus salvou e Deus garantiu e garante a salvação. Deus decidiu salvar, decidiu adotar, escolher, predestinar, abençoar e fez tudo através de Cristo. Até nos tornou agradáveis a Ele através do amado, através de Cristo, que nós não éramos agradáveis, não havia nada em nós que pudesse agradar a Deus. E então Deus tornou-nos primeiro agradáveis a Ele em Cristo. E se estes dois capítulos, assim de uma forma muito resumida... desculpem, eu estava-me a falhar. E Deus garante... O Pai garante tudo através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor, é o selo que garante que nós somos dele e que nós vamos receber a herança que Ele nos promete. E se antes do texto que vamos ler, Paulo estava a apresentar a dimensão mais individual, digamos assim, da nossa salvação, a obra que Deus faz em cada um daqueles que Ele salva, em cada um individualmente daqueles que Ele chama, que Ele escolhe, predestina, abençoa. Agora, no texto que vamos ler, ele começa a falar na dimensão comunitária. O que é que, em relação ao corpo, em relação à igreja, e como é que estas duas dimensões, digamos assim, se relacionam. E então é nesse sentido que vamos também estar a ver este texto. Ainda antes de entrarmos, como eu disse há bocadinho, nós fomos para Efésios na perspectiva que, mesmo como filhos de Deus, nós ainda precisamos de quebrar o gelo, não este bloco de gelo, mas no sentido que nós estamos num mundo em que nós podemos dizer que um mundo que é uma arca frigorífica e que nós estamos a receber frio de todo lado. Nós somos constantemente influenciados e muitas vezes, ou infelizmente, a maior parte do tempo, se calhar, nós estamos mais frios do que nós pensamos. E para isso, a imagem de alguém em hipotermia pode ajudar. Alguém que se perde numa noite fria, por exemplo, e numa mata, como o Palhal, por exemplo, num espaço como no Palhal, e que fica frio, entra em hipotermia. Nós usamos como ilustração a hipotermia, esta ideia do gelo, do frio, e de como
nós podemos entrar em hipotermia, e nós vimos a descrição de hipotermia no sítio do INEM e como é que se combate. Eu só não vou falar muito sobre isso, porque não me dá tempo, senão vocês ia dar aqui ia pregar todas as 9 sessões que nós tivemos lá, e não é essa a ideia. Mas é só para perceber o tom daquilo que nós vamos falar. Nós podemos entrar em hipotermia sem perceber, e nós temos que perceber que nós, humanamente, fisicamente, nós não conseguimos... Hipotermia é quando nós perdemos mais calor do que aquele que nós conseguimos produzir. E nós, mesmo fisicamente, só produzimos calor porque nós temos fontes externas. Se ninguém comesse, se ninguém bebesse, e se ninguém tivesse o calor, ou do sol, ou de uma sala, ninguém conseguia gerar mais calor do que aquele que perde. Isso todo o universo mostra isto, que todos os corpos estão a perder energia. Tudo aquilo que existe está a perder energia. Isto é, e porquê é que perde energia? Seja térmica, seja outro tipo de energia. Mas porquê é que perde? Porque não é autossuficiente, precisa de uma fonte. E nós fomos recuando. Né? Nós recebemos calor do sol, mas o sol a energia que o sol tem, que liberta como calor, veio de algum lado. E se nós formos até à fonte, nós vamos encontrar a fonte de toda a energia, de todo o calor, que é Deus. E então é neste sentido que nós abordamos Efésios e também que nós abordamos este texto mais em concreto, no sentido que a fonte de todo o calor é Deus e que depois há outras fontes que recebem o seu calor de Deus que também que emanam, que nos dão calor a nós. É nesse sentido que nós vamos estar a ver. Então, nos 2 primeiros capítulos, digamos, é a parte final dos 3 primeiros capítulos de Efésios que dão a parte mais teórica, as bases, as verdades que Deus apresenta para que depois, aquilo que Paulo vai falar a partir do capítulo 4, que são as implicações práticas do Evangelho, da verdade de Deus, desta salvação que Deus opera. Nós vamos estar a ver esta parte final que serve de base para depois as implicações práticas do resto do livro de Efésios, e vamos estar a ver, então, nesta perspectiva comunitária, de corpo. Então vamos ler, antes de avançar, vamos ler, é um texto ainda assim um pouco longo, mas vamos começar no capítulo 2, versículo 11. Eu abro aqui a minha tecnologia, está-me aqui com algumas, não sei se é da minha mão, se é do ecrã, está-me aqui a complicar um bocadinho, mas vamos ver se não me atrapalha. Então, capítulo 2, versículo 11, e vamos ler até ao capítulo 3, versículo 13. Diz assim então a palavra de Deus: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar a ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades, com a cruz. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho,
do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Até aqui, por enquanto. Então, a ver se estava aqui com um problema. Vamos ver se isto funciona. Há aqui alguém que seja judeu, ou claramente, assim, em poucas gerações, que seja descendente de judeus. Eu sei que há algumas pessoas que suspeitam que são descendentes de judeus, mas estou a dizer assim, que seja comprovadamente e em poucas gerações. Há aqui alguém? Não. Nós provavelmente seremos todos, os que estamos aqui, provavelmente seremos todos, com mais evidências ou menos, seremos todos descendentes de judeus, de alguma maneira, pela presença judaica aqui no país, e uma boa parte dos povos da terra têm sangue judeu, porque eles espalharam-se pelo mundo inteiro. Mas, no sentido mais concreto, não temos aqui ninguém é judeu, ou seja, neste sentido, somos todos gentios. Ou seja, este texto é para nós de forma diretíssima, se não fosse todos os textos bíblicos da Bíblia são, mas Paulo está a falar, o argumento que Paulo está aqui a estabelecer, esta verdade, aplica-se a nós de forma direta, porque nós somos gentios. E então Paulo começa no versículo 11 a dizer, lembrai-vos, a dar este aviso, lembrai-vos que vocês não eram judeus, vocês não pertenciam ao povo de Deus, vocês eram gentios. E depois ele dá a condição, em que condição é que nós estávamos como gentios, que nós estávamos todos. Qual era a nossa condição? Nós não fazíamos parte do povo de Israel. Logo, nós não tínhamos nem promessas, nem alianças com Deus. Não havia um pacto estabelecido. O pacto estava estabelecido com o povo de Israel, com aqueles que eram diretamente descendentes de Abraão. Para eles havia promessas e um pacto, uma aliança. Ou seja, o que é que Paulo diz? Nós estávamos sem Deus e sem Deus estávamos sem esperança. Estávamos completamente perdidos, sem esperança do mundo. Ou, dentro da ilustração que estávamos a falar há pouco, nós estávamos longe de Deus e não tínhamos acesso ao calor da sua presença, não tínhamos acesso ao calor que dele sai, que ele dá, o calor da sua revelação. Isto, não sei porquê, vai ser difícil, assim. Nós não tínhamos qualquer tipo de acesso à sua revelação, estávamos completamente longe, sem acesso ao seu calor. Eu vou de outra maneira. Isto... Aqui a parte pode ser que... Vamos ver se funciona. Já está... Obrigado. Oi? Isto, se calhar, o problema é mesmo do... Mas está melhor, mesmo assim. Ou seja, nós não tínhamos... Nós que éramos, na nossa condição de fora do povo de Deus, nós éramos um bloco de gelo. Que precisávamos de calor que derretesse esse bloco de gelo, nós estávamos completamente fora. Mas é então que aqui no texto surge, no versículo 13, um mas. Daqueles mas que nós encontramos em muitos textos bíblicos que diz que descreve a nossa condição sem Deus, mas depois aparece um mas que diz, mas Deus, como nós vemos um bocadinho atrás, quando diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e depois se diz, mas Deus que é rico, riquíssimo em misericórdia. Então, este mas faz toda a diferença. E o que é que diz aqui este mas? Mas agora, no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, e depois o que é que segue? É o que nós vamos ver, digamos assim, as 4 coisas que nós vamos ver. Nós, os gentios, que não éramos povo, agora fazemos parte do povo de Deus. Nós, que não éramos povo, estávamos longe de Deus, agora somos parte do edifício onde Deus habita.
Nós que não éramos povo de Deus, estávamos longe de Deus, estávamos separados de Deus, agora fazemos parte da família de Deus. E nós que estávamos longe, que não tínhamos acesso a Deus, fazemos parte do eterno propósito de Deus. Então, em primeiro lugar, dos versículos 13 a 16 e depois no 19, mais em concreto, nós vemos que somos um povo, o povo de Deus. Da condição de fora do povo de Deus, nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. E vimos aqui que os gentios estavam separados do povo de Deus e do próprio Deus. E isso era simbolizado por aquela parede que existia no templo, uma parede, um muro, mas basicamente é uma parede que dividia a área do templo. Nós já vimos aqui há umas sextas-feiras atrás, não sei se lembram, estivemos a falar assim, o templo, havia um espaço em que toda a gente podia entrar, chamado átrio dos gentios. Toda a gente podia entrar ali, mas a partir dali havia umas escadas e depois um muro que delimitava o espaço onde só o povo de Deus, só os judeus é que podiam entrar. E essa parede simbolizava esta separação. Era uma parede física, mas simbolizava esta separação que existia entre os dois povos e entre os gentios e Deus. Os gentios não podiam aceder ao templo, onde estava o altar, onde estava os outros utensílios, todos o próprio templo em si. Nesta altura já não havia a Arca da Aliança, ou pelo menos não se sabia, a gente não sabe se ela existe ou não é esse o ponto, mas já não existia a Arca da Aliança dentro do templo, mas ou seja, tudo isto, todos os utensílios, tudo aquilo que estava incluído nos sacrifícios que serviam de manifestação da graça de Deus aos judeus, né, que transmitiam o perdão, que servia para eles se aproximarem de Deus. Tudo isso os gentios estavam fora. E mais, não só os gentios estavam... Esta parede simbolizava a separação dos gentios, mas, no outro sentido, esta parede também simbolizava a separação dos judeus. Porquê? Porque esta parede simbolizava também a lei. A lei e a perspectiva que os judeus tinham da lei, que achavam que a lei os justificava. Eles, se cumprissem a lei, conseguiam justificar-se diante de Deus. Nesse sentido, os judeus também estavam separados de Deus, porque aquilo que eles viam como a sua forma de chegar a Deus era uma forma errada, porque eles não estavam a recorrer a Deus na base da sua misericórdia, da sua graça, mas estavam a recorrer a Deus na base da sua própria justiça. Nesse sentido, também diz aqui que aquela parede era também constituída por ordenanças. Eles tropeçavam, aquilo impedia-os de ver que eles necessitavam da graça de Deus para terem comunhão com Deus. E nesse sentido, aquela parede também simbolizava a lei e a separação dos judeus em relação a Deus. E então o que é que diz? Diz que Cristo fez a paz. Ali a partir do 14, diz-nos que Jesus é a nossa paz. Ele fez a paz. Estes dois povos que estavam em inimizade um com o outro e que estavam os dois em inimizade com Deus, Cristo, pela cruz, fez a paz. E como é que ele fez a paz pela cruz? Diz aqui que ele destruiu a parede. Ele destruiu a parede em relação aos gentios, que não tinham acesso a Deus, e em Cristo já temos acesso a Deus, e ele destruiu a parede no sentido de cumprir a lei e de demonstrar que não era pela lei que nós chegaríamos, nem judeus, nem gentios, a Deus. Então ele destruiu a parede pela cruz, no seu sacrifício, ele destruiu aquela parede que existia, e ambos, judeus e gentios, agora somos um povo só, com acesso a Deus. Somos parte do povo de Deus. Cristo fez a paz pela sua cruz. Então nós, gentios, que nem sequer tínhamos o pacto da lei e as promessas que estavam associadas, nós agora somos povo de Deus. Fazemos parte do povo de Deus. Mas nós agora fazemos parte do edifício. Nós fazemos parte de um edifício só, um único edifício. E nós fazemos parte dele. E nós encontramos isso do versículo 20 até ao 22. E o que é que nós vemos aqui? Nós não vamos ler, mas acompanhem, verifiquem, à medida que eu vou falando, vejam de que maneira que está ali. Diz-nos que este edifício tem um alicerce. E qual é o alicerce? É a pregação dos apóstolos e dos profetas. E o que é que os apóstolos e os profetas pregavam?
Eles pregavam a Cristo. Pregavam o que nós temos estado a ver em Atos. Eles pregavam a ressurreição de Cristo. E, obviamente, pregando a ressurreição, estavam ao mesmo tempo a pregar a vida e a morte sacrificial de Cristo. Este era o alicerce, era a pregação dos apóstolos e dos profetas. E como nós estava a dizer, a pregação tinha um sujeito, tinha aquilo que eles anunciavam, e aquilo que eles anunciavam era a pedra que sustenta todo o edifício é Cristo. E nós sabemos, nós hoje em dia poderíamos talvez substituir, porque naquela altura as construções eram feitas não propriamente como nós hoje fazemos. Nós tínhamos alguém que estava a estudar para arquiteto, lá no Palhal, e eu perguntei-lhe qual seria a tradução moderna para esta ideia, e ele disse que basicamente, se calhar a ideia mais correta seria a estrutura, ou seja, os pilares e as vigas, aquela estrutura que dá corpo, dá estrutura, dá suporte a toda a construção. Os pilares e as vigas, ou seja, toda aquela parte que leva cimento e leva ferro, que nós conhecemos. Então, se fosse hoje em dia, Cristo é toda esta estrutura, aquilo que sustenta todo o edifício. E naquela altura a expressão era a pedra de esquina, que era aquela pedra que ligava, que fazia com que as outras pedras não saíssem do seu lugar, porque estavam pedras sobrepostas e havia uma pedra grande que ficava num lugar onde elas se cruzavam e que firmava as outras pedras. Então, a pedra que sustenta todo o edifício é Cristo. É a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E o que é que são as pedras aqui neste edifício? As pedras que vão sendo acrescentadas somos nós. Nós, todos aqueles que cremos em Cristo, que confiamos no poder, neste poder que consegue suster-nos todos, aguentar-nos todos no mesmo edifício. A pedra é Cristo e as pedras que vão sendo acrescentadas somos nós, os que cremos, que somos colocados uns em cima, ao lado, embaixo uns dos outros e que, presos à estrutura que é Cristo, vamos construindo o edifício. E este edifício é habitado por quem? É habitado nada mais, nada menos do que por Deus, através do Espírito Santo. E nós já temos falado sobre isto aqui com outros textos, de outras maneiras, mas mais uma vez aqui a Palavra de Deus nos dá esta imagem do edifício que está a ser construído. Ou seja, nós fazemos parte, somos as paredes, todos juntos nós somos as paredes do local onde Deus habita. É isto que Paulo nos está aqui a dizer. Além de sermos um povo, além de sermos um edifício, um só edifício, e o edifício onde Deus habita pelo Espírito Santo, nós somos uma família. Versículos 17 a 19 do capítulo 2. 17 a 19. Nós que nem povo de Deus éramos, nós fomos feitos membros da sua família, parte da sua família. E vocês não sei se lembram de quando foi o batismo do Tiago, do Gonçalo e do Levi, que eu falei sobre o Pater Familias. Ajuda-nos a lembrar, não vou repetir, mas o conceito que havia na altura de família e o conceito que havia de adoção ajuda-nos a perceber aquilo que Deus nos está aqui a comunicar. Nós não éramos povo, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos fora, separados, e nós tínhamos uma atitude de rebeldia, de inimizade contra Deus. E Deus pega em nós e torna-nos seus filhos. E ao tornar-nos seus filhos, torna-nos herdeiros de tudo que é seu, torna-nos herdeiros de todas as suas bênçãos, e ao mesmo tempo, como nós vamos ler, que não lemos já há bocadinho, nos versículos do capítulo 3, versículos 14 e 15, o que é que nós lemos? Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós, como filhos, carregamos o nome de nosso Pai. Naquela altura, a partir do momento que era adotado, podia ser um homem adulto. Aliás, muitas vezes acontecia, era já um homem adulto e era adotado, ele deixava de ter o nome da sua família, ele passava a ter o nome da família. Por quem? Do pai que o tinha adotado, porque era o pai da família, o pater familias, é que tinha essa autoridade de adotar alguém para a sua família.
E eu lá no Palhal dei a ilustração, que aqui já é certeza mais conhecida pelos mais velhos, ou seja, já foi vivida certeza pelos mais velhos, que era quando eu era pequeno e ia da escola para casa, ou no trajeto qualquer que eu fazia sozinho. Naquela altura a gente fazia esses trajetos sozinhos, né? E que alguém me via, olhava para mim e dizia: "Oh menino, de quem és?" E a gente dizia, né? Eu dizia na altura, olha, eu sou neto, dependendo do sítio onde eu estava e se eu achasse que quem é que era a referência mais conhecida, eu dizia: eu sou neto do António Rebimba, e que não tem necessariamente a ver com os Rebimbas aqui da zona, atenção. Necessariamente, eu tenho família, os meus ascendentes são daqui, de Pardilhó da Mortosa, por isso. Ou então dizia que era filho dos blocos, que era o meu pai, né? Por causa dos blocos, nós éramos filhos dos blocos. Eu sou dos blocos. E eles sabiam. E sabiam não só porque a honra do meu pai, ou dos meus pais, ou dos meus avós, era, digamos assim, transferida para mim, né? Se eram pessoas consideradas ali na aldeia. E aqui, pronto, ok, se fosse de certas famílias, está bem, se calhar já tinham mais cuidado, né? Mas ao mesmo tempo, são as duas vertentes. Ao mesmo tempo, o nome do meu pai ou o nome do meu avô estavam implicados no meu comportamento também. Se eu fizesse alguma coisa, também diziam: olha, este é filho dos blocos. Ou este é neto ali do António Rebimba. Estão a compreender? Deus, ao tornar-nos membros da sua família, nós passamos a carregar o seu nome. Nós somos filhos deste Pai. E, por um lado, recebemos a honra de termos o nome dele e tudo o resto que vem acompanhado, mas também nós carregamos, no sentido de responsabilidade, o nome do nosso Pai. Então, ou seja, Deus, podemos também dizer de outra maneira, que Deus arrisca a sua reputação, entre aspas, em certo sentido, arrisca a sua reputação ao nos fazer seus filhos. E Ele faz isso connosco, que nem sequer povo éramos, estávamos completamente separados dele. E por fim, há um eterno propósito que nós fazemos parte também. O que é que nos diz ali no capítulo 3, do versículo 1 ao 13, e já vinha a falar disso de trás, diz-nos várias vezes, eu não vou referir, que há um mistério. Que este propósito, há um eterno propósito, que era um mistério. Mas quando Paulo diz mistério, ele não está a dar ênfase tanto na questão de que não era conhecido. A ênfase que ele está a dar é que agora se tornou conhecido. A ênfase é que o mistério está a ser conhecido. E por outro lado, era um mistério, mas que ao mesmo tempo já tinha sido revelado por Deus, só que ainda não havia essa compreensão. Porquê? Porque esta verdade, não só, mas esta de que os gentios agora eram parte do povo de Deus, já estava a ser revelada desde o início. Logo Abraão, Deus diz: todas as famílias serão em ti, serão benditas, todas as famílias da terra. E se nós vamos, por exemplo, para os Salmos, ou então para Isaías, se calhar, que é talvez, até se diz que, costuma dizer que Isaías não é o Evangelho, é o Evangelho do Velho Testamento, porque tem muitas referências que os gentios seriam alcançados, que o propósito de Deus era alcançar os gentios, porque que diz lá: em mim serão... agora está-me a falhar. Mas em mim os gentios esperarão, que o servo do Senhor seria a luz dos gentios. Temos muitos versículos que apontam para isso. Num certo sentido não era mistério, já estava a ser revelado. Mas em toda a sua abrangência, em toda a sua profundidade, todo o alcance, ainda não era conhecido. E então está a ser conhecido agora. Deus estava a revelar, naquela altura, e agora, incluindo-nos a nós também, Deus estava a revelar este mistério, que não era só revelado por Paulo. Pedro fala, e nós ainda hoje lemos, é um texto que nós poderíamos pregar as mesmas verdades deste texto com o texto que nós lemos, com o Timóteo no início, ali em Pedro. É um mistério que estava a ser revelado por Paulo e pelos outros apóstolos. Por aqueles e os apóstolos de forma concreta, e nós vemos isso em Atos, que são porque tiveram com Cristo e Deus estava a usá-los de maneira particular para transmitir o alicerce, que era a base de todo o edifício, e o alicerce e toda a estrutura, como nós vimos, que é Cristo. Então este mistério estava a ser revelado. E o que é um mistério? Se fosse a resumir, o mistério é a Igreja. Mas depois temos que... são vários pontos que
que compõem este mistério. Para dizer mistério, para nós já não é mistério, para nós é uma verdade revelada completamente. Nós completamente sabemos que só na eternidade, mas de uma forma muito mais abrangente. E para nos ajudar aqui um pouco, quem é que aqui temos, lá também fiz a pergunta, quem é que tem ascendentes aqui de vários países? Lá o máximo foi 4. Foram 4 países diferentes. Alguém tem mais? A Gabi estava lá. Já não, se a Gabi, não sei, duvido que haja aqui mais alguém. Há quem é igual, não sei. Lá houve 4. Quantos? Não, disseste 2 ou 3? 2. Alguém tem mais que 2? 2 países diferentes de ascendência. Ou seja, de antepassados diretos. Não é alguém que se casou com o tio... Não é? Estamos a falar de linha genealógica. Ninguém tem mais que 2? Não? Pronto. Então, lá houve 4. Havia uma rapariga de Lisboa que tinha ascendentes Angola, Cabo Verde, Moçambique e França. Isto para dizer o quê? Vocês não sei se já viram, nós conhecemos algumas pessoas com algumas misturas, está 2 países, né? Não sequer não produz acima, mas quando nós vemos certas misturas nós achamos interessante porque junta características de vários povos e nem sempre, nós não podemos dizer, eu tinha uma colega que era descendente de avós, eu acho que eram avós homens chineses e avós mulheres moçambicanas. Dava uma mistura muito interessante. Ela não era muito bonita. A irmã dela era um bocadinho mais bonita que ela. Nem sempre é bonita. Mas ela, apesar de não ser muito bonita, não ser bonita, a verdade é que ela não era nada bonita, mas a mistura era muito interessante. E isto ajuda-nos, então se nós pensarmos em alguém que, misturando estas diversas proveniências e dá uma coisa exótica, mas bonita, dá uma imagem exótica e bonita, nós percebemos um bocadinho da ideia que Paulo está aqui a transmitir. Paulo está a transmitir que Deus, e ele quando diz gentios, então nós percebemos, Deus está a pegar em gente de todo lado, mas e a questão essencial é que Deus está a pegar em pecadores que eram completamente desagradáveis à vista e está a juntá-los todos num povo, com estas várias proveniências, diferentes entre si, mas todos podemos dizer, com a beleza de Cristo, com a imagem de Cristo em si. E Deus junta-os num corpo só, junta-nos num corpo só. E qual é o ponto disso? É simplesmente para estarmos todos juntos, para ser muito engraçado? Não, é que o que é que nós lemos no versículo 10 do capítulo 3? Ou melhor, podemos começar até no 8, reler. A mim, no 8, 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos teve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus está a pegar em nós todos, está-nos a pôr num só corpo, para tornar conhecida, aqui neste versículo até está a falar em relação aos anjos, quer os fiéis a Deus, quer o diabo e todos aqueles que o seguiram. Mas noutras partes da carta está-se a referir ao mundo e às várias épocas durante o tempo. Deus está a fazer isto para demonstrar a sua multiforme sabedoria. Ou como diz outros versículos, para demonstrar a sua graça. Para dar a conhecer a sua imensa graça. É isto que Deus está a fazer através da Igreja. É isto que Deus está a fazer em nós e através de nós. De tal maneira nós vemos que isto... Paulo compreendia isto de tal maneira que ele estava disposto, ele diz aqui, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Paulo estava disposto a suportar a prisão e o que mais viesse, como veio, que foi a sua morte. Ele estava disposto a ser preso, a estar na prisão para poder ser ministro, anunciar esta verdade. Aquilo que Deus estava a fazer através da Igreja e com estas verdades. E para terminar esta parte do propósito, ainda tem um bocadinho mais. Não só Deus está a demonstrar neste sentido, de nos juntar de pecadores de todas as proveniências e num só corpo, e que tudo à imagem de Cristo, é que Deus diz no capítulo 1, no versículo 9,
vou ler o 10 só por uma questão de tempo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Este eterno propósito e a igreja, em que a igreja está incluída, esta ideia da multiforme sabedoria de Deus, ainda vai um bocadinho mais longe, porque Deus está a dizer que no final dos tempos vai congregar todas as coisas em Cristo. O eterno propósito é congregar todas as coisas em Cristo. E isto inclui, é Cristo a pôr ordem no universo que foi tornado um caos pelo pecado. E isto vai incluir tanto aqueles que vão ser condenados porque rejeitaram a Cristo, e vai estar em ordem porque vão estar a manifestar a ira de Deus e a justiça de Deus por toda a eternidade. Tanto vão estar em ordem aqueles que creem em Cristo, que vão estar com Cristo, aqueles que vamos estar no céu recebendo a bênção daquilo que Cristo ganhou para nós. Tudo vai ser congregado em Cristo. E o interessante é que no final do capítulo 1, nós lemos alguma coisa como isto. No 22, no final do capítulo 1. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Então, o que Deus está a dizer é que o eterno propósito é pôr Cristo acima de tudo. Todas as coisas vão estar congregadas, vão encontrar a sua ordem debaixo de Cristo. Mas, Cristo que está no ponto alto, ali em cima, diz-nos que sobre todas as coisas, aquilo que a cereja no topo do bolo, digamos assim, se todas as coisas vão estar congregadas, mas a cereja no topo do bolo, o ponto mais alto é que Cristo será a cabeça da igreja. É aquilo que recebe aqui a ênfase. Sobre todas as coisas, Deus constituiu a Cristo, o Pai constituiu a Cristo como cabeça da igreja. E depois diz-nos uma coisa também que nós somos, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Ou seja, a igreja é a plenitude de Cristo. Quase como se estivesse a dizer, não é, antes de dizer o que eu vou dizer, não é a frase assim, é quase como se Deus estivesse a dizer que Cristo estava incompleto. Obviamente nós sabemos que Cristo não está incompleto, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, é infinito. Nesse sentido, Cristo não está incompleto, mas a igreja é a plenitude. E talvez a melhor forma, eu não consigo traduzir esta ideia, porque isto vai muito além da minha capacidade. Mas talvez a aproximação maior que eu posso fazer é dizer que Cristo, nós como igreja somos parte do processo em que Cristo vai, esta ideia de Cristo alcançar a plenitude, ou seja, quando Cristo tiver domínio sobre todas as coisas, nós fazemos parte nisso. E como nós temos estado a ver em Atos, Cristo atua hoje pela igreja. Neste eterno propósito de Cristo ser posto acima de tudo e congregar todas as coisas, a igreja faz parte ativa, tem parte ativa neste eterno propósito que Deus estabeleceu. Então, nós somos um povo, somos feitos parte de um povo só, o povo de Deus. Nós somos feitos parte de um edifício só, o edifício onde Deus habita, e nós somos feitos parte de Deus, de uma só família. Em quarto lugar, nós somos feitos parte de um só propósito, deste eterno propósito, de congregar todas as coisas debaixo de Cristo, de tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus, de tornar conhecida a infinita graça de Deus. Nós fazemos parte deste eterno propósito. E terminando só, que em toda a carta de Efésios, Paulo está a dizer que isto é feito por Deus e pelo Deus triuno, ou seja, é Deus o Pai, é o Deus o Filho e é Deus o Espírito Santo, porque nós não vamos ler, por uma questão de tempo, mas quem quiser depois ler o capítulo 1 e o resto, e ler o resto de Efésios com esta lente, digamos assim, estão sempre, as três pessoas da Trindade estão sempre presentes, porque é o Pai que decide, Ele faz através do Filho e é o Espírito Santo que garante. E nós encontramos aqui, está sempre, nós temos acesso. É Cristo a nossa paz, é Ele o mediador aqui no nosso texto. É o Pai que adota, é o Pai que chama para a sua família, mas é Cristo que é o mediador, é aquele que faz a paz. E é o Espírito Santo que torna efetivo o nós fazermos parte do mesmo corpo. É o Espírito Santo que nos une. O tempo já está a passar um bocadinho, mas eu lá no Palhal usei a ilustração, que aqui não era tão prático, talvez, que eu pus dois cubos de gelo, um em dois copos diferentes, cada copo com um cubo de gelo.
E a minha ideia, aquilo não correu assim também, a minha ideia era que ao longo da pregação os blocos dele fossem derretendo. Isto para mostrar que depois de estarem derretidos, era possível juntar os dois corpos, os dois, já sem gelo já era água, eles os dois faziam parte de um só corpo, porque se misturavam. E mais do que isso, porque o copo que continha os dois, aqui no texto é o Espírito Santo. Toda a água ficava retida num copo. Isto para dizer que é o Espírito Santo que nos torna. Nós somos batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desce, habita em nós. Deus habita em nós individualmente. E por isso Deus habita em cada um de nós. Mas nós também somos batizados no Espírito Santo. A Bíblia usa estas duas expressões para identificar facetas diferentes. É o mesmo batismo, é o mesmo Espírito Santo que desce na mesma altura em que nós queremos, recebemos o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo habita em nós e nós habitamos dentro do Espírito Santo, porque quando nós estamos como a água que está contida num copo, e por isso é que está toda junta, se não tivesse num copo, ela separava-se. Nós somos batizados, somos mergulhados todos no Espírito Santo e então por isso fazemos todos parte, é o Espírito Santo que nos une, que impede que nós fiquemos dispersos. Aplicação, terminar só com algumas ideias para nós também concretizarmos mais um pouco. Só nós conhecemos isto, é só para tentar trazer um bocadinho mais para perto. Deus não nos salvou sozinhos. Nós já temos falado desta ideia. Deus não nos salvou sozinhos. Deus salva-nos individualmente, num certo sentido. A fé em Cristo é individual. Mas Deus salva um povo. Sempre foi assim em toda a Bíblia. Deus salva povos. Deus não salva pessoas dispersas, ou para estarem dispersas. Não salva pessoas para estarem sozinhas. Deus salva pessoas para as inserir no seu corpo. Ou seja, Deus salva pessoas individualmente, mas na medida em que salva para elas fazerem parte do mesmo corpo, do mesmo povo, do mesmo edifício. E isto é verdade para a Igreja Universal, mas é verdade também para a Igreja local. Ou seja, Deus salvou-nos para fazer parte de uma Igreja local e, no nosso caso, fazer parte desta Igreja local aqui em Pardelhó. Ou seja, neste sentido, tu és um bloco da Igreja Universal, um bloco daquele como nós tivemos a ver há bocado, mas tu és um bloco desta Igreja local. Tu fazes parte desta construção e tu és necessário nesta construção. E como na perspectiva que nós estávamos a ver, tu tens a responsabilidade de emanar calor para os teus irmãos e tens o direito ou o benefício de receber calor. Se nós estivermos dispersos, é impossível. Imaginem o que é uma construção em que, no fundo, só havia a estrutura e os blocos estavam todos separados, espalhados ali à volta. Não era construção nenhuma. Não estava completa. Então, nós fazemos parte e temos uma parte importante, não determinante, porque a Igreja é de Deus e a Igreja sobrevive apesar de nós, ou para além de nós, mas nós temos uma responsabilidade, temos a ação. Nós fazemos parte desta construção. Somos blocos que fazem parte. E Deus tem um propósito definido, como nós temos, eu não vou estar a referir muito isto porque nós estamos a ver isto à sexta-feira. Deus tem um propósito, que é a missão da Igreja, que é tornar conhecida a sua graça, que é de manifestar a sua multiforme sabedoria, e nós fazemos parte desse processo à medida de cada um. Nem todos são chamados para serem profetas ou evangelistas, mas todos temos ação, nem que seja pelo cuidado uns dos outros, nem que seja com um contacto com os nossos vizinhos. Todos nós somos blocos, então nós não podemos viver como se nós não fizéssemos parte, como se não tivéssemos outros blocos por cima, por baixo e ao lado. Nós não podemos viver como se fosse indiferente nós estarmos ou não estarmos. Para nós e para os outros. A Igreja é de Deus, é Cristo a estrutura, é o Espírito Santo que nos une. Isto não é feito para que nós menosprezemos, não é feito para que nós vivamos como se Deus nos deixasse por aí, perdidos, sozinhos. Nós fazemos parte e temos responsabilidade uns em relação aos outros. Também, perante estas verdades, o desafio é que o nosso gelo, ainda ao frio que às vezes ainda nos tolhe, o arrefecimento que no dia-a-dia nós temos tendência a ter, que isso seja completamente destruído, dissipado por este calor, por estas verdades, por estas bênçãos que Deus nos concede. Então o desafio é nós conhecermos, é nós meditarmos, é nós
realmente sermos aquecidos, recebermos este calor, esta energia que nos pode e vai fazer, se nós realmente tivermos estas verdades presentes, este calor, esta energia que nos vai fazer andar, que nos vai fazer mover no sentido daquilo que Deus quer. Então o desafio é que nós conheçamos, que nós meditemos, que nós nos maravilhemos com estas verdades. E eu era para ler, mas já não vou ler o capítulo 3, versículos 14 a 21, mas que fica o desafio para nós lermos em casa. Porquê? Porque ali Paulo está a pedir a Deus, que ele pedia a Deus pelos Efésios e pelos outros todos, para que eles fossem corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habitasse nos seus corações pela fé. E eu diria, para resumir toda a ideia que ele transmitir e aquilo que está no livro, ao longo do livro de Efésios, nós precisamos, se nós identificamos frio, se nós identificamos que muitas vezes estamos a arrefecer, nós precisamos de pedir a Deus que Ele nos aqueça, que Ele derreta todo o gelo que às vezes se acumula, para que nós, que Ele nos aqueça através da Sua palavra, através da ação do Seu Espírito, para que nós realmente tenhamos vidas satisfeitas, vidas plenas, que tenham a plenitude de Deus. E isto é possível e é desejável. Então o desafio é que nós aprofundemos as verdades de Deus para que realmente, pela Sua palavra e pela ação do Seu Espírito, nós possamos cada vez mais viver de acordo com a vontade de Deus e usufruindo por isso mais do conhecimento deste amor incrível, desta graça que Deus tem revelado em relação a nós.